eu vou dar início, né? Eu acho que é um prazer estar com vocês. Espero que tenha bastante audiência, bastante pessoas, nossos alunos, professores e convidados, participando desse momento em que a FATEC se propõe a fazer um bate-papo, é rápido, né? Mas é extremamente importante que a gente se volte para pensar e para fazer algumas reflexões sobre esse tema que é tão peculiar e tão importante na vida, né? Sobretudo de jovens e de pessoas que enfrentam adversidades e diferentes situações na vida, né? Então eu queria só contextualizar, dizer para vocês, né? É o quarto evento com essa temática que a FATEC Guarulhos se propõe a fazer. Todo ano a gente tem se voltado a fazer um debate, né, sobre esse tema. É um tema que tem um tabu enorme, porque ninguém quer falar disso, né? A gente gosta de falar de felicidade, a gente gosta de falar de coisas boas, sempre coisas muito promissoras, e a própria rede tecnológica que a gente hoje lida, ela cobra da gente que a gente tem que mostrar sempre felicidade, riqueza, poder, bem-estar. Só que a vida não é isso, né? A vida não é essa imagem que tanto nos cobram, que a gente esteja bonito, elegante, feliz todos os dias. Então, assim, o papel da faculdade nesse sentido é trazer um momento para a gente pensar e trazer um pouco de luz, né? A partir do momento que a gente consegue, com muita propriedade, trazer pessoas que têm conhecimento na área, como a nossa convidada de hoje, a Cássia Cavalcante, que ela é psicóloga, psicopedagoga também, enfim, ela tem uma formação bastante densa nesse assunto, muito mais do que todos os profissionais que trabalham na unidade Guarulhos, porque nós somos uma faculdade de tecnologia. Como faculdade de tecnologia, nós temos o viés muito mais voltado para o mundo do trabalho, para dar certo no mundo competitivo, mas eu sinceramente questiono: preparar as pessoas para o mundo do trabalho tecnologicamente é também prepará-los emocionalmente, é a gente também ter condições de pensar quem nós estamos formando, como nós estamos formando e, mais ainda, como os nossos alunos, como a nossa comunidade está, né? Então, assim, não é simplesmente formar, promover diplomas, né? Capacitação, conhecimento tecnológico, e a gente não saber como é que está o nosso eu, o nosso íntimo, né? Porque inclusive é no ambiente escolar que muitas vezes aflorece essas dores, esses sofrimentos que muitos enfrentam, né? Os dados mostram, gente, que é entre 14 a 25 anos de idade o maior número de jovens que se suicidam. E quais são os grandes motivos? A nossa palestrante vai falar disso com muito mais propriedade do que eu, mas é bullying, é dor de se sentir preterido, é porque está com dificuldade de inserção em alguma situação, seja de emprego, seja com amigos, ou seja em determinados grupos. É a própria cibernética está fazendo isso também. Então, assim, são N situações que levam a determinadas angústias e a determinados sofrimentos que culminam em depressão, culminam em um alto grau elevado de tristeza, podendo acontecer o que a gente está tentando falar aqui, e é difícil, que é o suicídio. Então, assim, eu aqui, como diretora, venho aqui falar para vocês da importância da gente, mesmo sendo estudantes de tecnologia,
mesmo a gente estando voltados para preparação para o mercado de trabalho, eu queria que vocês soubessem que a FATEC Guarulhos está de braços abertos para ouvi-los, né? Ah, vocês vão falar, mas quem? Procura a diretora, procura assessoria, procura um professor, e nós vamos dar dar voz para vocês. Voz no sentido de ouvir e de dar atenção para diferentes situações. Não temos soluções para tudo, mas às vezes é só ouvir e poder dar um acalento ou dar uma orientação, né? Acho que esse é um papel social importante que uma escola, que uma faculdade lida, né? Nós temos lá na FATEC Guarulhos em torno de 1.100 alunos. Nesse cenário de 1.100 pessoas, fora os nossos docentes, está acontecendo várias coisas. Uns estão em momentos muito bons, outros podem não estar tão bem, outros podem estar atravessando situações muito difíceis, à luz, inclusive, do cenário que a gente está, de pandemia, de doença, né, de perdas familiares, de amigos. Então, assim, sintam-se acolhidos pela FATEC Guarulhos, aqui representado por nós que estamos trabalhando, temos aqui a equipe que sempre com carinho pensa esse momento especial de fazer uma live para discutir tema tão delicado, difícil e delicado. E eu quero, então, de antemão, agradecer, né, a professora Flávia, que vai fazer aqui a mediação dessa live. Quero agradecer o apoio tecnológico de sempre, que a gente, sem esse apoio, a gente não conseguiria desenvolver essas atividades, que é o professor Brito, a Elisângela, às vezes eu conto até com a minha assessoria também, né, que hoje não está presente, mas estão sempre ajudando também, e a convidada especial desse dia, que é a nossa querida Cássia Cavalcante. Ela vai proferir o assunto e a gente poder aprofundar um pouco mais, tá? Os dados mostram, gente, que a cada 40 segundos no planeta ocorre um suicídio. Então, o assunto merece que a gente pare tudo e vamos refletir sobre isso, tá? Então, um bom evento e estamos juntos aqui. Eu vou ficar nos bastidores com vocês também. É com você, Flávia. Muito obrigada, professora, pela apresentação. Nós tivemos um probleminha no começo. Voltando aqui ao que eu tinha para dizer para os nossos convidados, alunos, espalhem esse link para os seus familiares, nos grupos de WhatsApp, deixem um like também, vamos prestigiar as lives aí da nossa unidade FATEC de Guarulhos, e participem do chat também, deixe o seu comentário, deixe sua pergunta, nós vamos anotando aqui, e ao término, a nossa convidada palestrante, ela vai talvez responder, né, algumas questões que vocês tenham. Então, gostaríamos de ver todos vocês participando. Essa live é para vocês. Tá legal? Bom, então deixa eu chamar a nossa palestrante, a Cássia. Seja muito bem-vinda, Cássia. Olá. É um prazer, uma honra que você tenha aceitado esse nosso convite, tenha se disponibilizado de forma gratuita e está aqui com a gente nos proporcionando um tema assim que é desagradável, mas nada como uma profissional como você que tem experiência, tem lidado com essas situações no dia a dia, apresentar para vocês. A Cássia, ela é psicóloga, ela é psicoterapeuta, ela é neuropsicóloga também, possui formação em inteligência emocional pela SBIE e a Practitioner em Programação Neurolinguística pela SBPNL. E atualmente atende como psicóloga clínica em consultório particular. Então, eu vou deixar vocês com a Cássia. Muito obrigada. É com você, Cássia. Olá, boa tarde. Obrigada, professora Mariloso, pela essa oportunidade. Obrigada a você, Flávia, pelo convite. Aos professores Milton e Elisângela pelo apoio. Agradecer também a vocês, professores, alunos que estão aqui, toda a comunidade fatequiana, que eu sei que está aqui também.
agradecer porque vocês tiveram a coragem, né, de aceitar esse convite, que parece um pouco indigesto, né? Você fala assim, por que você está tão feliz de estar aí hoje, né? Você está toda sorridente para falar de um tema tão pesado. Mas é porque, na verdade, eu não vim aqui falar só de suicídio, eu vim aqui falar sobre as possíveis formas que a gente pode evitar que aconteça o suicídio. Então, é por isso que eu estou feliz. Eu falei anteriormente, particularmente com as professoras, mas a FATEC Guarulhos está muito de parabéns pela iniciativa. Eles não têm obrigação, mas eles têm uma iniciativa muito importante, dar esse espaço aqui para tudo, né? Quem estava tendo aula parou tudo agora para poder estar aqui e divulgar isso nas redes. Isso é muito, muito importante. A gente sabe que é uma realidade muito dura no nível mundial, no nível nacional e também, a gente sabe, nas instituições onde há jovens, principalmente. Bom, o que a Flávia não disse para vocês é que eu já morei em Guarulhos, morei 3 anos em Guarulhos, então eu conheço um pouquinho aí da região de vocês. Na época que eu era adolescente, eu morava aí, mas eu voltei na vida adulta, eu trabalhei numa indústria farmacêutica, e foi muito bacana, porque eu pude conhecer um pouquinho das imediações aí de Guarulhos, porque eu trabalhava num projeto social. Eu também trabalhei no meu. Eu sou novinha, mas é que eu comecei cedo, mas eu trabalhei também na aviação. Eu sei que aqui tem um pessoal que quer trabalhar na aviação. Acho que vocês vão gostar. Eu sempre falo que quando a gente entra na aviação, a aviação entra na gente também. É um lugar muito dinâmico, onde você trabalha de segunda a segunda, sem feriado, Natal, Ano Novo, mas também é um lugar muito bacana de se trabalhar. Bom, em toda a minha trajetória, antes de cursar psicologia, eu também fiz administração de empresa com ênfase em comércio exterior. Olha só, foi onde eu conheci a Flávia, a gente se cruzava nos corredores da faculdade, mas eu logo desisti quando começou a parte de exatas. Então, eu falei, não, estudei um ano, enquanto estava ali na teoria geral, estava ok, mas depois eu acabei migrando realmente para a área que eu amo, que é a psicologia. Bom, não vim aqui falar sobre mim, só para vocês entenderem um pouquinho do lugar que eu estou falando, e dizer que pedir para o Milton colocar aqui para a gente a apresentação. Obrigada, Milton. E deixa eu colocar só aqui. Ok. Bom, vamos falar o que é Setembro Amarelo, né? Todo mundo está falando, é um mês que é feita uma campanha, e essa campanha do Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, né? Aqui no Brasil, quem encabeça essa campanha é a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. Então, eles que encabeçam isso aqui no Brasil desde 2014. E para vocês conhecerem um pouquinho, eu vou colocar um vídeo rapidinho para vocês entenderem um pouquinho o que é a campanha. Cássia? Não está aparecendo, está só saindo o som. Ah, é? É. Saindo o som. Vamos ver agora, está carregando. Não está aparecendo ainda, está só saindo o som. Eu vou colocar na apresentação novamente. Está vendo a apresentação? Não, ainda não. Eu vou interromper e vou voltar de novo, tá bom? Tudo bem. Descompartilha. Isso. Agora. Ah, tá bom.
Não tem problema. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Vocês me mandam um direct, eu mando para vocês. É um pequeno vídeo da Associação Brasileira que fala um pouquinho sobre os números, né, desse problema que é o suicídio no Brasil. Então, só para alinhar, para vocês saberem, né, o que é o suicídio? Quando uma pessoa ela tenta contra a sua própria vida com a intenção realmente de morrer. Então, essa campanha, ela vem conscientizar as pessoas com os dados, né, do suicídio no mundo, no Brasil, e as formas, e as possíveis causas, né, e as formas como a gente pode minimizar esses riscos, ok? Saiu, né? Aí. Só um minuto. Enquanto a Cássia está colocando, pedir para o pessoal continuar colocando os comentários no chat, deixem o like para a gente prestigiar o nosso canal no YouTube. Está voltando aí, temos uma linha, 2 linhas. É isso aí, Cássia? Isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, então essa campanha ela foi feita em 2014, como eu havia dito para vocês, para falar de prevenção ao suicídio, né? E assim a gente poder saber como a gente pode salvar vidas, conforme as nossas atitudes. Então, desde 2012, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já vem sinalizando que isso é um problema de saúde pública no mundo. Como a professora disse, são 40 a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida. É muita coisa. E a gente sabe que no mundo é cerca de 1 milhão de pessoas e 13 mil pessoas, em média, no Brasil. Então, olha só, o que a gente tem a ver com isso, né? Por que é importante falar disso? Porque somos nós, somos as pessoas que a gente pode conhecer, são as pessoas que a gente estuda, pode ser pessoas da nossa família, pode ser pessoas do nosso círculo social, e que estão aí que a gente pode ajudar a não chegar nesse nível, tá? Cada pessoa que comete suicídio, 6 pessoas são afetadas diretamente. Olha só que impacto, né? Isso no mínimo, porque são essas pessoas que normalmente sabem o que aconteceu e que conviviam com essa pessoa, então isso é uma média muito, muito para baixo, né? Vamos dizer assim. E, como a professora disse, é grande a incidência entre jovens de 15 a 29 anos. E é o quarto motivo pelo qual esses jovens nessa faixa etária falecem. Né? Então, só perde por acidente de trânsito, tuberculose ou violência interpessoal. Olha só, é a quarto motivo, causa de morte entre jovens dessa faixa etária. E esse dado, para mim, é o mais importante, eu acho que é o cerne daquilo que a gente está fazendo. O que acontece? As pessoas que cometeram suicídio, e pelo histórico delas, né, depois que foram estudadas, 98% dessas pessoas, elas tinham alguma questão de saúde mental associada e que não foi cuidada. Então, é bom a gente frisar isso. Pessoas que tinham questões na sua saúde mental, algum transtorno mental, mas que não foram cuidadas ou que não foram diagnosticadas. Parece um dado ruim, mas é aí que a gente entra, é aí que a gente pode trabalhar, é aí que a gente pode realmente ajudar. Porque se há tratamento para questões de saúde mental, então logo a gente consegue diminuir esses riscos. E aqui é importante a gente saber o que é saúde mental, né, do que eles estão falando, e também alguns mitos que a gente ouve falar sobre suicídio e saúde mental. Então, essa é a minha proposta hoje, para que vocês, reconhecendo essas frases que eu vou colocar aqui, vocês comecem a rebater essas frases, né? A não escutar mais e achar que são comuns, não. E rebater. A gente já começa por aí. Então, por exemplo, existe um mito de que uma pessoa que tira a vida, ela não avisa antes, né? Quem quer tira a vida e não avisa. Isso é uma crítica para as pessoas que às vezes falam, né? Tem dentro da sua fala uma fala de querer morrer, querer sumir, antes eu tivesse morrido, ou coisas assim. E tem gente que acha que é uma frescura, né? Ou que é só para chamar atenção. Não é. Às vezes, isso pode ser um pedido de ajuda. Lógico que a gente sabe que tem algumas personalidades que são um pouco mais dramáticas, mas mesmo elas
é bom que a gente comece a perceber se outras coisas no comportamento dela estão levando ela realmente a pensar isso e o porquê que ela está pensando isso. A outro mito, assim, só uma pessoa muito doida teria vontade de fazer isso. Muito doida eu coloquei entre parênteses, porque a saúde mental está muito ligada a essa coisa, questão de loucura, né? E a gente pensa que só as pessoas que estão realmente num estado muito grave, a ponto de serem internadas e tudo mais, ou que estão fora de si completamente, é que cometem suicídio. Isso não é verdade. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão estudando, pessoas que estão no nosso meio social, elas podem cometer. Isso é uma questão interna também, não está na cara de todo mundo, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Não são pessoas com doenças graves que fazem isso, tá? Outro mito, que a gente não deve falar sobre o assunto para não piorar. Depende de como, por exemplo, na mídia, isso é revelado, né? Tem gente que usa a mídia sensacionalista para poder promover uma reação no público em falar do suicídio, quando é com artista, alguma coisa assim, ou então falar quais são as formas que a pessoa se suicidou. Realmente isso não ajuda ninguém. Mas o que a gente está fazendo por aqui, por exemplo, o que a FATEC está fazendo, é conscientizando vocês dos riscos, né? De como que está acontecendo isso perto da gente, o que a gente pode fazer. Isso sim pode minimizar e deve ser feito, né? Deve minimizar aí os riscos para o suicídio. Agora, alguns mitos sobre saúde mental, né? Então, doença mental é o problema de quem não tem o que fazer ou é fraco. Você já ouviu falar isso? Alguém que tem alguma doença, você fala assim, as pessoas falam assim, mas a pessoa é fresca, ela é fraca, não tem força de vontade, a pessoa não tem aquela... não tem iniciativa, né? Porque não consegue fazer as coisas. Então, isso está muito em torno da doença mental, por quê? Porque a gente não pode pegar, né, a doença mental, a gente não pode tirar uma radiografia dela. Então, como é muito subjetivo, né, como é muito interno, as pessoas não enxergam muitas vezes na nossa cara, né, quando a gente está por uma questão, fica com esses mitos, né, essas crenças. Médico, psiquiatra e psicólogo são para loucos. Isso é realmente também um efeito da nossa história, né, em relação à saúde mental. A gente tem um processo aí de luta antimanicomial, que é justamente fazer com que as pessoas que têm alguma questão de saúde mental vivam para fora de instituições. Então, isso não é verdade. Existem muitas pessoas com transtornos mentais que não são loucas, né, não estão no seu extremo, estão fora de si, mas sim, tem algum transtorno que convive com a gente, convive normalmente, sendo medicada, sendo cuidada, fazendo terapia, ou realmente se tratando com o médico, tomando suas medicações, e ela pode ter uma vida normal, tá bom? Depressão e frescura, falta de terapia cheia para lavar. Quantas vezes a gente já não escutou esse tipo de piadinha, né? Terapia cheia para lavar, porque aí resolve o problema, isso é falta do que fazer. Não é verdade, não é verdade. As pessoas que sofrem com algum transtorno mental, é como eu gosto de dar o exemplo de um médico psiquiatra, o Dr. Abud, ele fala o seguinte: uma pessoa que tem ideação suicida é como se ela estivesse com febre. Então, assim como a febre, ela sinaliza que a gente está com alguma infecção, alguma inflamação, a ideação suicida também é uma febre que demonstra que a nossa saúde mental não está bem, ela está muito mal e que ela precisa de cuidado. Então, é isso, é um sintoma muito grave, é uma distorção, né, do pensamento da pessoa, das emoções, dos sentimentos da pessoa e que desembocam, né, por um comportamento suicida. Então, a gente precisa pensar nisso antes, perceber isso antes, perceber como é que estão os pensamentos dessas pessoas, como é que está o comportamento delas. E aqui eu trouxe dois conceitos, né, um sobre saúde mental e outro sobre doença mental. O de saúde mental eu peguei da Organização Mundial de Saúde, onde eles dizem o seguinte: a saúde mental é um estado de bem-estar em que as pessoas realizam suas capacidades, conseguem lidar com seu estresse normal da vida, aliás, com o estresse normal da vida, e podem produzir de maneira produtiva. O que isso quer dizer na real, né? É assim, todos nós temos problemas, todos nós temos estresse, estamos no meio de uma pandemia, todos nós temos desafios,
a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente tem vários fatores aí nos afetando diariamente. Então, lidar com todo esse tipo de estresse é você ter saúde mental para lidar com cada questão da sua vida de uma forma funcional, uma forma que funcione. Então, é isso que é a saúde mental, não é faltar sofrimento, né? A pessoa não ter sofrimento nenhum, então ela tem saúde mental. Não, é ter sofrimento, mas mesmo assim lidar com isso de uma forma produtiva, né? Conseguindo aí fornecer, contribuir, né, com a sociedade, com a comunidade. É isso. Esse é o conceito mais ou menos de saúde mental. E de doença mental? Eu peguei esse conceito da Associação Psiquiatria Americana, Psiquiátrica Americana, onde ela diz o seguinte: a doença mental, ela envolve condições comportamentais, emocionais e de pensamento, ou a combinação dessas três coisas juntas. E aí é importante a gente saber e frisar muito bem comportamento, emoções e pensamentos, porque aí eu vou dar um exemplo para vocês verem como isso se dá na prática, tá bom? Então, a gente está com alguma questão comportamental, emocional ou dos nossos pensamentos distorcidos, não está funcionando, está tirando a gente da nossa vida, está tirando a gente dos nossos estudos, dos nossos relacionamentos, então, muito provavelmente, a gente está sofrendo aí com a nossa questão de saúde mental, ok? Bom, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Primeiro, a depressão junto com o transtorno bipolar, eles são campeões em relação às causas do suicídio. Quer dizer o quê, Cássia? Que uma pessoa que está com depressão pode morrer? Não, não é isso. Quer dizer que uma pessoa que tem depressão, transtorno bipolar ou outras doenças associadas, isso faz só 35% dos 98% dos casos, tá? Mas eles são os campeões. Quer dizer o quê? Que isso, quando não é cuidado, quando isso não é tratado, quando isso não é reconhecido, aí sim pode evoluir, cronificar e ficar uma situação muito difícil da pessoa lidar, e assim ela cometer suicídio, tá? Então é nesse aspecto, lembra? É sempre doenças que não foram cuidadas, tratadas. Essa é a nossa boa notícia aqui. Então, a gente precisa olhar para esses dados, e aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Em relação à depressão, às vezes a gente pensa que a depressão é só uma tristeza, né? A pessoa que está triste, não quer tomar banho, não quer sair e tudo mais, mas às vezes ela começa se manifestando com uma falta de concentração, com uma falta de memória. Eu tenho uma colega que eu estava num curso e ela começou a reclamar: olha, eu não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo ler os textos, eu não estou conseguindo fazer o trabalho. E aí aquilo foi piorando e ela começou a se sentir muito mal, porque ela, veja, primeiro sintomas, né, cognitivos, né, os pensamentos também começaram a ficar prejudicados, porque ela começou a se sentir muito incapaz, né, muito aquém da turma, e aí isso foi modificando, ela começou achando que ela deveria desistir e que ela não deveria mais continuar, e ela é uma pessoa muito estudiosa, então a gente precisa prestar atenção nisso. Às vezes o comportamento da pessoa muda muito, não é o jeito dela natural de ser, né? Ela está com um problema, ela está com uma febre, como eu dei o exemplo para vocês. Então, nesse caso, ela começou com esses tipos de sintoma, que não parecia uma depressão. Depois, esses sintomas foram evoluindo, ela começou a querer se ausentar, começou a querer ficar mais sozinha. Aí sim, vem aqueles sintomas clássicos, né? Da tristeza, da apatia, né? O que é apatia? É você, de repente, olhar para quem você ama e não sentir aquele amor, né? Você olhar para o seu namorado, para sua namorada, para você olhar para o seu filho, você olhar e fala: nossa, eu não estou sentindo nada por ele. Então, isso é uma questão também que está dentro da depressão. Então, essa sensação de esvaziamento, sabe? Onde nada faz sentido. E olha aí, são as emoções sendo afetadas. O sono também começa a ser afetado, ou dorme demais, ou dorme de menos, o apetite também tem oscilações, esse sentimento de culpa, né? De culpa porque não está conseguindo fazer as coisas, culpa porque não está conseguindo estudar, porque não está conseguindo entregar os seus trabalhos, porque não está indo bem no trabalho, não está conseguindo entregar bem os seus projetos. Então, começa também a ter uns pensamentos de desesperança, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas de desesperança, de falta de esperança para o futuro, de desespero, né, de desamparo, ou seja, eu estou sozinha.
Então, olha só, esses são sintomas que estão distorcendo os seus pensamentos dessa pessoa. E aí, combina, lógico, no comportamento. O que essas pessoas começam a fazer? Elas ficam desmotivadas, elas começam a se isolar, se afastar das coisas que gostam, das coisas que amam, dos projetos que tinham, e aí vai se, a gente chama de embotando, né? Vai se fechando no seu mundo, porque se sente sozinha e todos esses sintomas que a gente já falou sobre os pensamentos. Ansiedade. A ansiedade também está aí dentro dos riscos, mas é só 6% dos casos, em média. A ansiedade já é um assunto que eu domino mais, por quê? Porque eu trabalho na clínica mais nesse ambiente, sobre esse tema, e principalmente porque veio de uma dor minha, né? Eu descobri que eu era ansiosa muitos anos depois. Aqui vocês estão tendo essa oportunidade de conhecer quais são os sintomas da ansiedade, porque assim, eu comecei hoje, né, olhando para trás, eu consigo perceber que eu já era ansiosa lá desde os 17 anos, quando eu comecei a minha vida profissional. Então, era uma ansiedade do tipo, sei lá, eu tinha que emitir uma nota fiscal, eu errava a nota, pronto, eu já achava que ia ser demitida, que não ia ter mais jeito, qualquer erro, né, era uma exigência muito grande, então qualquer erro, no meu primeiro emprego, eu já achava que aquilo era o fim do mundo. Isso foi se arrastando durante a minha vida profissional, eu sempre achei que eu fazia pouco, e eu devia fazer mais e tal, e sempre isso foi piorando, foi se cronificando quando comecei a ter medo de encarar as coisas, comecei a fugir de algumas responsabilidades, ou seja, eu queria, era promovida, mas eu ficava insegura, quase não aceitando promoção, ou eu ia para uma reunião, eu não queria fazer a reunião. A Flávia talvez se lembre que alguns anos atrás ela me convidou para fazer um trabalho junto com ela sobre sustentabilidade e tudo mais. Eu dei qualquer desculpa e caí fora. Por quê? O ansioso ele faz isso. O ansioso ele tem um medo excessivo. Ele acha que o futuro é sempre muito catastrófico, vai dar tudo muito errado. Então, o ansioso ele vai fugindo das situações. As suas emoções são muito exacerbadas. Aqui a gente está falando de transtorno de ansiedade, tá? Não estou falando daquela ansiedade boa. O que é ansiedade boa? Aquela que faz você estudar para a prova porque você está com medo de um futuro, que é tirar uma nota ruim, que não fechar as suas notas, né, que não é ter o seu certificado, e faz você estudar, né, e faz você se aplicar nos seus estudos. Então, é isso, a gente está antecipando o futuro, e aí a ansiedade boa, ela faz você se preparar para isso. A gente tem medo de atravessar a rua, a gente olha dos dois lados. O medo nos protege. O medo é a emoção que está por trás da ansiedade. Enfim, é muita coisa para falar da ansiedade, mas eu vou me deter aqui rapidamente. Se vocês quiserem saber mais, eu estou fazendo um e-book, eu vou colocar no meu Instagram, e aí vocês podem ir lá na minha bio, colocar seus dados, que vocês recebem um e-book gratuitamente. Estou preparando, está no forno. Bom, então aí vem os sintomas físicos da ansiedade, vem as preocupações excessivas, como eu falei para vocês. Olha aí, emoções, sintomas físicos e pensamentos. Tudo isso sendo distorcido, né? E aí o comportamento é fugir, desmarcar, adiar, como eu fazia, né, Flávia? Depois você conta aí para eles que é verdade. Como eu fazia antigamente, tudo por medo, né? Hoje eu estou aqui. Deu um pouquinho de ansiedade antes? Obviamente que dá, né? A gente tem sempre uma dúvida, será que vai dar certo? Será que esse negócio vai funcionar? Será que a apresentação vai entrar? E, enfim, a gente tem muitas coisas que passam para a nossa cabeça, mas o que a gente fez? A gente testou antes, a gente fez aqui um trabalho anterior para minimizar os riscos. E é isso que a gente faz. A gente não tem como não ter ansiedade, mas a gente tem uma ansiedade que é boa, né? Que nos faz tomar cuidado, que nos faz diminuir os riscos, ok? Bom, falando sobre isso, vamos entender um pouquinho sobre esses pensamentos distorcidos, né, das pessoas que têm algum transtorno e que são afetados. Então, é um pensamento que a situação que a pessoa está vivendo é uma situação intolerável. O pensamento é, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar passar por isso, eu não consigo enfrentar, né? É muito difícil superar. Então, esse é o tipo de pensamento que vai envolvendo as pessoas que estão realmente sofrendo, tá?
Outro tipo de pensamento é o inescapável, né? Então, ou seja, você está dentro de uma situação que você acha que não vai ter saída nunca, que tudo que você fizer vai dar errado. Outro tipo de pensamento é achar que as coisas, as circunstâncias, os problemas, eles são intermináveis, eles são para sempre, eles não vão passar jamais, né? Esse sofrimento vai ser eterno. Então, isso tira muito da pessoa, desgasta, né? Baixa a energia dessa pessoa que não consegue lidar com seus problemas de uma forma que funcione, de uma forma saudável, tá? Então, esses são os pensamentos que são distorcidos. E é isso que a gente trabalha em terapia. Por que a gente vai fazendo perguntas, né? Para entender de onde vêm esses pensamentos, por que eles estão vindo. Outra coisa, como a gente falou, João, pensamentos, sentimentos, né? As emoções. Quais são os sentimentos distorcidos que uma pessoa que está em risco, né? Ou está em ideação, tem um comportamento suicida tem? Desesperança, né? Então ela não vê perspectiva no futuro, ela não vê um futuro que seja realmente possível, para ela é tudo muito catastrófico demais, e isso fica insuportável para ela. Outra questão é o desespero, essa sensação de que eu não vai ter jeito, e eu preciso resolver isso logo, sabe? Então, já que eu tenho que resolver isso logo, eu vou resolver isso dessa forma, e acaba tomando essa atitude. Isso eu estou falando de um caso extremo, tá? Uma sensação de desamparo, né? É aquela sensação da desconexão. Lembra? Tem alguns transtornos mentais que a gente vai se isolando, né? A gente vai saindo da nossa vida, dos nossos compromissos, e aí o desamparo, ele vem dessa desconexão. Você acha que a pessoa, né, que está com um pensamento muito distorcido, ela acha que ela está sozinha na dor dela, que ninguém se importa, que ninguém está nem aí para ela, que ela não é importante, né? Então, ela vai se isolando justamente por causa disso, e isso vai alimentando ela cada vez mais, sentir esse desamparo, essa sensação de que realmente ela está sozinha. E a culpa, né, gente? A culpa, ela acompanha muito as pessoas que estão, né, em sofrimento, porque elas sentem que são um peso para a família, um peso para os amigos, porque ela não está bem. Ela sente que ela sente culpa porque ela não está conseguindo melhorar sozinha, né? Lembra? É pessoas que não estão em tratamento, pessoas que não estão tendo cuidado. Então, ela sente que ela não tem, ela não está conseguindo melhorar, então, logo, ela sente culpa por isso, porque ela acha que precisa melhorar sozinha. E também tem as pessoas que falam, isso é falta de fé, né? Você devia ter um pouquinho mais de fé, também não é, né? Ela sente culpa por isso, puxa, por que eu não tenho mais fé? E culpa por não sentir vontade, não sentir aquelas sensações todas que eu já falei para vocês, né? As emoções que estão envolvidas e que às vezes a pessoa não sente nada por ninguém, né? Vamos dizer assim. Então ela está muito apática, ela está muito desconexa, né? Então ela sente culpa por isso também. Como que eu não vou amar meu filho? Como que eu não estou amando mais o meu cônjuge? E eu coloquei aqui um slide falando sobre as emoções, porque assim, as emoções, elas estão aí, todo mundo sente, é impossível a gente não sentir, cada uma tem uma função, isso eu falo no outro dia, mas o que acontece? Eu trouxe um exemplo que é a pandemia, né? Só para a gente reconhecer um pouquinho como que são as emoções que a gente nem percebe que a gente tem. Então, por exemplo, o isolamento social, ele pode ter trazido para as pessoas que realmente ficaram muito sozinhas, uma sensação de tristeza, né? Também tem uma questão, né, de todo mundo em casa, então tá filho, tá mulher, tá os pais, tá os filhos, tá todo mundo junto, misturado, então fica aquele nervosismo, aquele estresse, a falta de um espaço, né, que seja que seja bom para todo mundo, isso pode dar nervosismo e tal. Também tem uma questão onde você está fazendo aula online, ao mesmo tempo que você está trabalhando, é o ambiente que você trabalha, é o ambiente que você come, é o ambiente que você está junto com a sua família. Quando a gente está no estado normal, né, a gente vai para o trabalho, aí pega uma condição, vai para a faculdade, pega outra, volta para casa, você tem um tempinho, né, para desconectar o problema de um lugar para o problema do outro. Quando a gente está numa situação de pandemia, não, aconteceu tudo isso junto e misturado, né? Então, isso pode gerar o quê? Muita frustração, raiva, muito nervosismo. Olha só as emoções aí. E também os outros riscos, né? Desemprego, o medo de ficar desempregado, o medo de ficar contaminado, né? O medo de morrer, né? Por causa do Covid.
E também passar pelo luto, passar pela morte, é algo muito estressor, né? Então, a tristeza está presente nesses momentos. Então, olha quanto que as emoções estão presentes e a gente nem, às vezes, percebe. E aí eu queria trazer só uma provocação para vocês, né? Porque, assim, a gente fala muito sobre outras doenças com muita tranquilidade, mas a gente, por exemplo, a gente fala de hipertensão, diabetes, a pessoa que usa óculos, a gente ingessa quando a gente quebra alguma coisa, e a gente não fala para a pessoa assim, poxa, mas você vai tomar remédio? Nossa, mas você vai no médico? Nossa, isso daí não é frescura. A gente não fala, né? A gente valida aquilo, a gente está vendo, né? A gente não fala para uma pessoa que tem hipertensão parar de tomar remédio. E por que a gente faz isso quando são as questões mentais, né? Será que a gente não enxerga? Será que porque a gente não consegue ver ali, não está percebendo? E é isso que eu estou trazendo para vocês, para a gente mudar um pouco o nosso olhar para essas questões das emoções, dos comportamentos, dos pensamentos que são falados dessas pessoas. A gente precisa notar esse sofrimento que fica sutilmente entre as relações, mas que a gente fica ignorando. Então, por exemplo, às vezes a gente ignora as nossas emoções e o que elas podem trazer para a gente, mas quem aqui já não teve uma crise de gastrite e depois, assim, de uma prova, ou então dor de barriga antes da prova, né, náusea, pressão alta, você já viu alguém com pressão alta, tomando de pressão alta depois de ter passado nervoso, falta de ar, muita gente na época da pandemia ia para os hospitais com falta de ar, mas na verdade, achando que estava com Covid, mas na verdade era ansiedade. Então, tudo isso pode estar ligado, sim, a questões emocionais, questões de saúde mental. Por isso que a gente está aqui hoje, para entender, né, para perceber, para olhar para essas coisas. E aqui eu vou falar só um pouquinho dos fatores de risco, sobre quem pode cometer suicídio, né, ou quem está em risco. É aquilo que a gente já falou, 98% dos casos são casos de transtorno mental não diagnosticado, não cuidado, ou abuso de substâncias químicas, ou seja, isso tira um pouquinho do nosso controle inibitório, que a gente chama, né, do controle que a gente tem de controlar os nossos impulsos. Então, se eu estou muito nervoso, se eu estou com muita raiva, eu vou lá e faço, né, eu tomo uma atitude. Então, isso pode estar muito ligado também à dependência química. Ter tido uma tentativa prévia, ou seja, quem tentou uma vez pode tentar duas. A 50% das pessoas que cometeram suicídio já tentaram em algum momento, isso é muito importante. Perdas recentes, então, sejam perdas no relacionamento, um namoro que acabou, um casamento que acabou, o trabalho que perdeu, a vida financeira que degringolou, ou seja, realmente perdeu pessoas. Gente, isso aqui a gente está lembrando, né? São pessoas que estão em alto sofrimento. Não é porque uma pessoa se divorciou, que uma pessoa perdeu o trabalho, que ela está com a vida financeira ruim, que ela perdeu pessoas, que ela vai tomar essa atitude. Não é isso, tá? Então, lembrando, são pessoas que estão em excesso de sofrimento, estão com febrão e que não foram cuidadas devidamente. E a solidão e o isolamento também, a gente já falou, que são fatores de risco para as pessoas que podem cometer suicídio. Bom, falando então agora a parte que eu falei para vocês, que é isso que me deixa contente, me deixa feliz com essa oportunidade que a gente está tendo aqui, é da gente entender o que a gente pode fazer, né? Então, assim, uma pessoa que está falando muito sobre morte, sobre desesperança, né? Sobre esses pensamentos de, poxa, não sei se vai dar certo, poxa, não está dando para mim e tudo mais, são pessoas que, são falas que a gente precisa prestar atenção, e a gente deve falar o quê? A gente não deve dar um porquê. Ah, mas você está assim por quê? Porque não façam isso, né? Validem. Fala assim, eu não sei o que você está sentindo, mas eu acredito no que você está sentindo. Agora eu já sei, eu participei de uma palestra, e agora eu já sei que isso é um sofrimento que você está passando. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui, se você quiser, te acompanho no médico, né? A gente vai numa consulta juntos. Eu faço por você o que você não está conseguindo fazer. É um trabalho que você está precisando fazer. Eu faço junto com você. Você não está sozinha. Isso ajuda nessa sensação do desamparo. Procure um médico ou psiquiatra para fazer uma avaliação. Então, se você está percebendo que você está assim, em alto sofrimento, ou você está percebendo pessoas perto de você, leve para fazer uma avaliação, né? Não custa nada. A gente precisa prevenir, né? Então, o médico vai avaliar se precisa tomar uma medicação, se precisa fazer um tratamento. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir prevenir o suicídio, ok?
O serviço de saúde eu vou falar um pouco mais na próxima slide, e espiritualidade, né? Porque espiritualidade, essas perguntas que a gente faz sobre o sentido da vida, sobre quando a gente morre, o que acontece, de onde a gente veio. Então, são perguntas e pessoas que têm correntes filosóficas, religiosas, que respondem a algumas questões como essa, existenciais, vamos dizer assim, é muito importante que tenha, porque isso fortalece a pessoa, fortalece a esperança da pessoa, tem um porquê ali que a pessoa consegue lidar melhor com seus desafios. E o suporte familiar, né? Alguém que confia. Então, assim, você não quer falar para todos os seus amigos, fala para um que você confia, não quer falar com todos os familiares, fala para alguém, uma pessoa que seja, né? Peça ajuda, ou então ofereça ajuda para algum familiar seu. E tem atividades prazerosas, ou seja, a primeira coisa que uma pessoa que está sofrendo faz é se afastar de tudo, inclusive do que dá prazer. E a gente sabe que fazendo atividades prazerosas, a gente tem hormônios no nosso cérebro que eles são ativados. Então, isso ajuda, medicação ajuda, mas atividades prazerosas também. São atividades prazerosas: dançar, pintar, escrever, aquilo que for prazeroso para você, né? Uma caminhada. Ah, é difícil, cara. Eu caminhava 5 quilômetros, mas agora não consigo caminhar nada. Caminha um quarteirão que seja, né? Comece pouquinho, pequenos passos. E aqui eu fiz para vocês printarem, para vocês, se vocês quiserem, eu mando para vocês pelo WhatsApp, mas é assim, é um resumão, né? Como a gente pode agir para salvar vidas. Então, acredita nessas pessoas, né? Nessas falas. Fique atento, né, nesses sinais. Não deixa uma pessoa que você está vendo que está sofrendo sozinha, ou você não fique sozinho. Encaminhe para o médico, procure um psiquiatra, entra no site do Setembro Amarelo, lá tem várias informações também, dados, informações, o que fazer e tudo mais. Então, acho que é muito importante vocês terem essas informações para vocês. E a rede de apoio que eu falei são todas essas que vocês estão vendo, mas eu quero chamar a atenção para a CAPS e para a CVV. CAPS é um centro de apoio psicossocial que é feito pelo SUS, você não paga nada, e lá eles são especializados em saúde mental. Então, uma pessoa que está numa emergência ou que está precisando realmente de um acolhimento, leva para esse lugar ou procura esse lugar mais perto da sua casa. E o CVV é um número 188, que a pessoa que está muito angustiada, está sofrendo muito, ela pode ligar e ela vai também ser acolhida. É um serviço sigiloso, é gratuito, é para todo o Brasil e assim, é de um apoio muito especializado também. Eles estão ali para fazer isso por vocês. E aí eu fiz uma brincadeira, pedi licença aqui para o pessoal da FATEC. Eu vi em algum momento que a FATEC, ela tem alguns propósitos, né? Então, um propósito, por exemplo, de formar pessoas melhores. Então, vamos fazer um paralelo e seja uma pessoa melhor, cuide da sua saúde, faça atividades físicas e prazerosas, como a gente falou, se alimente bem, faça terapia para cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos, cuide da sua espiritualidade para ela te abarcar, para ela te fortalecer, te consolar. Ela também diz que ela forma pessoas que importam e pessoas que se importam. Então, se importe com as pessoas, perceba as pessoas com que você trabalha, com que você estuda, fique atento, né, esses comportamentos. O pessoal da sala de aula, pessoas que você já trabalhava antes, você está sentindo muitas mudanças, fale com ela, fale o que você está percebendo, ouça com atenção, né? Nós todos importamos e essas pessoas também são importantes. Outro propósito da FATEC é formar pessoas que são fundamentais. Então, peça ajuda, você é fundamental, né? Evite se isolar, sua vida importa, e é isso, crie laços, faça diferença, né? Não julguem, né? Não fiquem querendo dar porquê, mas sejam, não queiram dar conselhos, apenas acolham essas pessoas, ajudem no que você puder, fazendo uma companhia que seja. Bom, eu queria só agora contar um pouquinho de uma parte mais prática, né, mas muito pessoal, e que para vocês entenderem que problemas todos nós temos, a gente enfrenta, cada um enfrenta o seu. Eu vou contar um dos problemas, eu acho que tem nos afetado a todos, né, que é a Covid. Então, assim, eu trouxe uma foto aqui da minha família, eu estou aqui bem no colinho da minha mãe, eu sou bem pequenininha. Essa foto é muito nova, tá, gente? Mas ela, assim, nós éramos em 6, né, pessoas, e ali estão minhas irmãs, com meu pai e minha mãe no centro, e meu irmão um pouco mais na frente. As nossas primeiras perdas importantes na nossa vida foi do meu irmão e foi do meu pai.
Eles faleceram em 99 e o meu pai em 2002. E aí a gente passou a viver nós quatro, né? Nos ajudando, nos apoiando e nos fortalecendo sempre que a gente podia. O que aconteceu em abril desse ano, começou, né, uma fila de pessoas com Covid na minha família. Começou pela minha irmã mais velha, que está aqui sentada comigo nessa foto. Depois veio a minha mãe, depois a minha irmã e depois a mim. Todas nós ficamos muito mal, nós três, né? Aí que vocês estão vendo agora é a minha irmã Débora e minha mãe. E nós três fomos internadas, nós três passamos por situações muito, muito complicadas. Infelizmente, há 4 meses a minha mãe faleceu. Ela não conseguiu lidar com as comorbidades todas que a Covid trouxe para ela. E também, depois que minha mãe faleceu, minha irmã foi internada. 3 dias depois, eu fui internada, todas na UTI. Foi um momento muito complicado, mas eu lembro muito bem que, enquanto eu estive na UTI, isolada, sem poder falar com ninguém e tudo mais, eu cuidava muito dos meus pensamentos, né? Eu pensava, eu podia pensar, poxa, minha mãe morreu há uma semana, eu estou com a mesma doença, então eu podia pensar, eu vou morrer também. O que eu escolhi naquele momento? Eu escolhi pensar, eu tenho outra vida, outros hábitos, eu tenho outro corpo, eu tenho outra idade, eu tenho outra condição física, eu não tenho comorbidades, então acho que eu tenho chance. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim, que é coisas que eu falo para os meus pacientes, trabalhar seus pensamentos realistas, né? E mesmo que dentro de uma situação muito, muito desafiadora, muito caótica. E eu fui trabalhando isso. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que é possível, né, a gente enfrentar uma situação caótica de uma forma um pouco mais saudável. Lógico, existe sofrimento, lógico, é muito desafiador, não estou aqui falando que é fácil, mas eu estou falando que é possível, ok? Depois que eu saí da internação, a minha irmã saiu em seguida, mas infelizmente, depois de 15 dias, ela teve uma complicação de outra ordem e ela acabou falecendo também. Então, faz 3 meses que ela faleceu. Elas faleceram em uma diferença de 27 dias. E isso foi um baque muito grande, né? Eu e minha irmã ficamos, eu e a Beth, nós tivemos que enfrentar muitas coisas, né? Elas moravam juntas e a gente teve que enfrentar muitas coisas. E ordens burocráticas, ordens da casa delas, situações que a gente teve que fazer, né? E, enfim, muito difíceis. Mas eu estou aqui trazendo mais uma vez isso para vocês. É possível que a gente entenda uma situação como essa e escolha fazer algo novo com isso, né? O que quero dizer com algo novo? Talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje com vocês, né? Falando sobre saúde mental, falando sobre esses desafios que a gente vive, porque para vocês entenderem que isso é possível, né? Hoje na clínica eu atendo pessoas em luto. Eu sei exatamente não, né? Mas eu imagino hoje, eu tenho um olhar diferente para isso. Então eu escolhi pegar toda essa situação e fazer com que ela tenha algum sentido, né? Que ela não seja só uma dor, mas que essa dor ela faça alguma coisa por alguém. E aí eu queria trazer uma música para vocês ficarem em uma reflexão aí rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. E eu acho que vocês estão vendo, né? Eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Como é que faz pra se manter em meio ao caos? Ter esperança mesmo sem ver o final. Vivendo E pra superar, perder alguém que amo demais. E essa sensação de que não sou capaz. Vivendo
o sol, não vou parar, porque tem muita vida pra acontecer, não vou parar. De alguma forma vejo amanhecer, não vou parar, porque tem muita vida pra acontecer, não vou parar. De alguma forma vejo amanhecer. Bom, e depois dessa música, dessa reflexão, eu sugiro para vocês não parem, se fortaleçam, procure ajuda. E eu vou deixar aqui uma frase do Viktor Frankl. Quem é esse Viktor Frankl? Ele é uma pessoa que passou pelo Holocausto, né? Ele entende muito de sofrimento, e ele diz o seguinte: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Talvez a vida espere que eu esteja aqui, ajudando vocês. E eu não sei o que a vida espera de vocês, mas dentro daquilo que vocês estão estudando, daquilo que vocês estão se aplicando, eu espero de verdade que vocês encontrem um caminho que seja para fazer diferença na vida das pessoas. Muito obrigada. Cássia, muito obrigada a você. Que maravilhosas foram as suas palavras, os seus ensinamentos. E a gente está com o nosso tempo assim estourado, né? A gente programado para acabar às 18 horas, mas nós temos alguns comentários aqui. Até eu tinha anotado algumas coisas que eu queria perguntar. Eu acho que você vai ter que ser convidada numa próxima oportunidade aqui na FATEC, hein, Cássia? Pode contar comigo. Mas deixa eu comentar aqui, existem algumas pessoas colocaram algumas coisas aqui no chat que eu acho que é interessante, né? O Fábio Silva, né? Ele gostaria de saber qual seria a maneira correta de se abordar esse assunto. Eu acredito que você já tenha falado sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha que pode ajudar. Eu acho que até um certo nível, uma certa condição. Você já ensinou isso para a gente, né? Não tem os porquês, não tem, não. Né? Ajuda essa pessoa e encaminha para uma pessoa competente, para um profissional. Né? Então, acho que essa questão do Fábio ficou assim respondida. Né? O Luciano, o que podemos fazer para melhorar essa situação, porque envolve tudo, como falta, envolve tudo, né? Como falta de emprego. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Cássia, porque ele diz tudo, né? Você falou de ansiedade, você falou de vários sentimentos, né? Tristeza, medo. Existe alguma coisa? A ideia aqui, eu quis trazer para vocês, assim, o que é que movimenta a gente, são as nossas emoções. O que é que provoca as nossas emoções? Os nossos pensamentos. Então, basicamente, é a gente trabalhar os nossos pensamentos diante dos desafios da vida, sejam eles quais forem. Né? Então, pode ser um desemprego, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema de ansiedade, de depressão. É você trabalhar seus pensamentos e falar: o que eu posso fazer por isso? Qual é o caminho que eu posso seguir? E tem pessoas que podem te ajudar. Então, não dá para, às vezes, são muitas coisas que vão acontecendo, principalmente agora na pandemia, mas a gente precisa entender assim: a gente é corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que fazer coisas com o nosso corpo, né, que são físicas, a gente tem que fazer atividades, a gente tem que se movimentar para ter os hormônios no nosso cérebro funcionando, para que a gente tenha força. E aí a gente também tem o nosso espírito, que a gente precisa se alimentar com a esperança, com a fé que você tem, e com essas coisas que vão nos fortalecendo internamente. E a nossa alma, nossos pensamentos, as nossas emoções, a gente sondar, sabe? Como é que a gente está hoje? O que é que nos afeta? Né? O que é que me deixa nervoso? O que é que me deixa com raiva? E eu tentar resolver. A gente precisa saber que a gente tem que gostar de solucionar problema, né? E não ficar jogando o problema debaixo do tapete. Então, é bom que a gente encare os problemas, a gente enfrente um de cada vez, né? E pedindo a ajuda que precisa para quem vai nos ajudar, seja um médico, seja um terapeuta, seja um amigo, seja um familiar, quem é que pode nos ajudar.
Nesse caso, especificamente do suicídio, não. Isso daí já é realmente um problema de saúde, e aí é com o médico. O Gabriel que faz esse comentário aqui, né, sobre as atividades físicas que você falou, e também alguém comentou aqui sobre, por exemplo, borderline, acho que é assim que fala, né, borderline, e eu acrescentaria também a síndrome de burnout, se isso pode levar ao suicídio. Qualquer doença mental que não seja cuidada, né, que não seja tratada e que não seja observada, ela pode sim se tornar cronificada ou trazer para essa pessoa todas essas distorções de pensamentos e sentimentos. Então, o transtorno borderline, sim, né, é um transtorno onde a pessoa realmente ela tem oscilações no seu humor muito grandes e muito rápidas, né? Então, muda muito, é uma questão de personalidade, mas pode sim. A Larissa comentou aqui que foi uma das melhores palestras que ela assistiu. Obrigada. E ela entendeu que a ansiedade que ela sente, eu acho que todos nós temos aí um certo grau de ansiedade, e ela está trazendo a gente para repensar algumas coisas, né? Nós temos aqui muitas pessoas agradecendo, elogiando a palestra, eu também. A gente precisa encerrar essa palestra, infelizmente, porque é um assunto que, se deixar, talvez a gente fique aqui a noite inteira falando, né? Mas, assim, tem muitas... Depois, olhando os chats... Um slide, que são os meus contatos. Então, não sei se está aparecendo aí. Se alguém, né, não conseguiu fazer a pergunta, pode me mandar um direct, pode me mandar um WhatsApp. Se quiser nessa apresentação também, eu disponibilizo, posso mandar pelo WhatsApp. E o que eu falei, quem está interessado em ansiedade, entra na minha página no Instagram também, e lá eu tenho muito conteúdo de ansiedade, porque é o público que eu mais atendo mesmo, e também eu vou fazer um e-book que eu acho que eu comentei com vocês, e aí eu mando para vocês quando estiver pronto. Ah, que ótimo, muito obrigada pela sua disponibilidade nisso também, né? Você vê os nossos alunos. Uma das coisas que eu tinha anotado para perguntar, só para reforçar, e talvez eu acho que se você deixando isso disponível para a gente, sobre o suporte, o encaminhamento, que às vezes a pessoa não pode pagar um profissional, né? Então, logo de princípio, assim, eu vou procurar um psicólogo. Então, e você deixou algumas formas para a gente poder recorrer, né? Sim. Então, acho que vai ser muito interessante, nós vamos tentar deixar aqui na descrição dessa live, para todos aqueles que, às vezes, para si próprio, porque eu acho que a palestra de hoje foi para aquelas pessoas que estão aí com alguns pensamentos, talvez propícios a isso, e também para que a gente possa ajudar as pessoas que estão perto da gente e que talvez estejam esboçando de alguma forma aí esses sentimentos aí que pode levar, né, a essa coisa tão infeliz que é o suicídio. Gente, vou agradecer, então, mais uma vez a Cássia. Muito obrigada pela sua disposição. Obrigada a vocês todos que participaram, que mandaram pergunta. Eu estou muito, muito, muito feliz mesmo, como eu falei, não estou feliz por causa do tema suicídio, mas sim da prevenção ao suicídio. Então, eu espero que isso, de alguma forma, ajude vocês, e estou aqui a toda disposição de vocês, Flávia. Um abraço. Muito obrigada. Muito beijo para a professora Mariluce. Muito obrigada a todos pelo apoio. Um abraço para todos vocês, a toda a comunidade.